Olá, pessoal. Bom, vamos começar a falar um pouquinho aqui então, né, hoje sobre o grupo dos polizoa, né? Então, quem são os polizoas? Os polizoas incluem basicamente os filos Cicliófora, Entoprocta, né, e Ectoprocta, ou seja, os antigos briozoários, né? Também são conhecidos como briozoários ou antigo filo Briozoa, tá? Bom, então, nós estamos ainda falando dos lofotrocozoários, né? Aqui falando um pouquinho sobre os filos menores lofotrocozoários, tá? Não tão diversos, então a gente está hoje nesse clado, tá? Que vai incluir Cicliófora, Entoprocta e Ectoprocta, tá? Eu gostaria de chamar atenção aqui, pessoal, para um fato interessante, que seria o seguinte: a relação filogenética entre esses clados aqui, né, entre esses filos, principalmente com os outros grupos aqui, principalmente esse grupo aqui, que inclui Braquiópoda, Foronida e Nemértia, então essas relações ainda não estão muito bem estabelecidas. Tá? Então, por exemplo, no livro do Hickman, né, o Fundamentos Integrados de Zoologia, Ectoprocta forma um grupo com Cicliófora e Entoprocta no clado chamado de Polizoa. Porém, pessoal, a gente vai ver, né, ao longo dessa aula e da próxima aula que Ectoprocta, em outras classificações, por exemplo, o livro Invertebrates, né, coloca Ectoprocta junto com Braquiópoda e Foronida, formando os Lophophorata, tá? O grupo Lophophorata, né? Inclui três filos aqui. Então essas relações não estão muito bem estabelecidas, né? Muitas pessoas, muitos autores ainda preferem essa classificação de Lophophorata, porque Lophophorata é um clado que compartilha uma característica, seria uma sinapomorfia, né? Uma característica derivada compartilhada, e essa característica derivada compartilhada seria a presença do lofóforo, tá? Formando o grupo Lophophorata, ou os lofoforados. Porém, na nossa classificação aqui, né, nas nossas aulas, a gente vai seguir basicamente o livro do Hickman. A gente vai usar a classificação de Polizoa, né, mas a gente vai falar bastante ali sobre o lofóforo, a estrutura do lofóforo, ao longo aí desta aula e da próxima aula também. Tá? Então, vamos seguir a classificação do Hickman, grupo Polizoa, Cicliófora, Entoprocta e Ectoprocta ou Briozoa, né? Então, algo que eu já havia dito anteriormente, né, que acabei de falar, as classificações filogenéticas ainda estão controversas. Foronida, Ectoprocta e Braquiópoda forma o Lophophorata, né? Então, alguns autores preferem essa classificação aqui. E o que é o lofóforo? Né? Então, isso daqui é o lofóforo. É uma estrutura, na verdade, basicamente isso daqui é o lofóforo, desculpa. O círculo maior é o indivíduo inteiro, né? O zoide inteiro. O lofóforo é essa coroa de tentáculos, tá? Utilizada para alimentação, né? Captura de alimento e também, claro, para respiração. São organismos diminutos, eles não têm sistema respiratório complexo, não têm brânquias, então as trocas gasosas acontecem exatamente pelo lofóforo, tá? Então aqui é um lofóforo de briozoário. Nós temos aqui, droga, isso daqui, pronto, saiu. Bom, desculpa, polizoa. Então aqui, ó, você tem Cicliófora, Entoprocta, Ectoprocta. Ectoprocta, ele tem um lofóforo retrátil, tá? E Braquiópoda e Foronida também apresenta o lofóforo. Então a gente poderia agrupar esses três clados aqui pela presença do lofóforo. Essa classificação de polizoa, né, e na verdade aqui se a gente pegar Braquiópoda, Foronida e Nemértia, né, são outros três filos juntos formando o clado Cryptotrochozoa, né? Esse agrupamento então em Cryptotrochozoa e Polizoa, que é a junção desses grupos, esses filos e a junção desses filos em separado, é baseada principalmente em caracteres moleculares,
Tá? Então a gente não tem uma característica morfológica diagnóstica para esse grupo, né, para Polizoa, e uma característica morfológica diagnóstica para Cryptotrochozoa. Tá? Então isso daí são classificações baseadas principalmente em caracteres moleculares. Ok, pessoal? Porém, né, a gente tem várias características aí que vão definir cada um, né, desses filos. Né? Então, por exemplo, Cicliófora, o filo que a gente vai falar hoje, ciclo de vida complexo com larva pandora e larva cordoide. Então a gente vai ver principalmente a morfologia da larva pandora, vamos ver um pouquinho da anatomia de Cicliófora. Entoprócta, corpo em forma de taça com anel tentacular, tá? Que é basicamente isso daqui, né? Um corpo com formato de taça, cheio de tentáculos em volta da taça e aqui a entrada da boca. Ectoprócta, né? Células multiciliadas no lofóforo. Então você tem uma estrutura tentacular também aqui, tá? Você vai ter cílios basicamente em todo o lofóforo. Então a gente vai ver o que são esses cílios, como acontece o batimento desses cílios aqui. Tá? Então, assim, essa estrutura que está em Entoprócta não é considerada um lofóforo. Então, o lofóforo que está presente em Ectoprócta, braquiópoda, que não dá para ver, mas está na parte interna dessas conchas aqui, dessas válvulas, e em Foronida, basicamente o funcionamento então, do lofóforo, que está presente nesses três grupos, é diferente do funcionamento, né? O que seria o funcionamento? Seria a captura de alimento, é diferente pelo lofóforo comparado à estrutura que a gente encontra em Entoprócta. Tá? Por isso que Entoprócta também não considera que ele não tem lofóforo. É um grupo sem lofóforo, mas é uma estrutura então para captura de alimento diferente, em formato de taça, cheio de tentáculos. Então ele é estruturalmente e funcionalmente diferente. Tá? Essa coroa de tentáculos em Entoprócta. Ok? Vamos entrar então no primeiro clado, no Cicliófora. Tá, o Cicliófora, pessoal, é um grupo diminuto, né, de pequenos organismos que ele foi descoberto recentemente, né, em 1995, em lagostas da Noruega. Tá? Então é um grupo que se associa basicamente a decápodas, né, principalmente lagostins, lagostas. Né? Então eles ficam presos aqui nos apêndices das lagostas ou lagostins. Então a gente está vendo aqui, né, o aparato bucal, basicamente. Você tem aqui vários indivíduos, vários ciclióforas aderidos, né, ao aparato bucal dos lagostins. Eles ficam ali aderidos, se alimentando, né, de restos de alimento do próprio decápoda. Tá? Então, basicamente, eles não têm sistema circulatório, não têm sistema respiratório, tudo acontece por difusão passiva entre o meio, né, e o próprio corpo. Uma vez que o trato digestivo, uma vez que esses organismos são pequenos, o trato digestivo adquire a função ali de transferir, né, de levar os nutrientes para todas as partes do corpo também. Ok? Então, sem sistema circulatório. Então, isso daqui, pessoal, esse organismo aqui é um ciclióforo, eles são diminutos, então aqui tá, é uma microscopia eletrônica de varredura, uma foto de uma microscopia eletrônica de varredura, né? Então são organismos muito pequenos, né, a ponto de você fazer uma foto com microscopia de varredura. Então eles têm aqui, por exemplo, um disco adesivo na região posterior do corpo, tá? Então é basicamente nesse disco adesivo que ele utiliza para se aderir às peças bucais ali dos decápodes, tá? E na parte anterior ele tem um disco ciliar, tá? Então esse daqui são na verdade essa daqui é a parte anterior do corpo, cheio de cílios, né? Então a boca ela fica no centro dessa massa ciliar e aqui você tem o corpo do bicho.
Tá? Então, basicamente é isso. É um organismo muito especializado que se adere basicamente aos, aos decápodas, né? Um dos grupos mais importantes de crustáceos. Então, o que ele come, esse bicho? Ele come basicamente bactérias, partículas alimentares, moléculas orgânicas ali que são soltas pelo próprio aparelho bucal dos decápodas, né? Então, vocês não viram, mas vocês verão, né? Acho que muitos já possivelmente podem ter visto em séries e TV, né? Eles não tiveram ainda a disciplina de Ichthyozoô, que é onde se inclui os crustáceos dentro de decápodas, por diante, dentro de artrópoda. Mas você tem uma série de apêndices nesses bichos, muitos apêndices alimentares. Depois que eles pegam o alimento, né, os decápodas, eles utilizam ali a mandíbula para se alimentar e aquilo forma uma nuvem de matéria orgânica dispersa, né, na água. E aí o que acontece? Esses animais, né, os ciclióforas, eles aproveitam essa nuvem de partículas orgânicas formadas ao redor da boca dos decápodos enquanto eles estão se alimentando e captura essas partículas também com esses cílios ao redor da boca. Então eles se utilizam, né, dessa alimentação dos decápodos para poderem se alimentar também. Então, esses organismos não são parasitas, né, eles não vão causar nenhum dano aos decápodas, tá? Eles simplesmente ficam presos a eles, como eles são meio que bagunceiros, né, na sua alimentação, eles capturam essas partículas orgânicas soltas ali no meio, tá? E eles utilizam esses cílios aqui que circulam a boca para trazer as partículas orgânicas para o interior da boca, ok? Então aqui basicamente é a estrutura interna de um decápoda, de um cicliófora. Então você tem, ó, os cílios ao redor da boca, então aqui é o anel oral, tá? O funil oral. Então, olhem que toda a parte externa da boca e o interior da boca é ciliar, tá? Então, muitos desses organismos são estruturalmente simples, muito simples, né? Então, tanto cicliófora, entoprócta, ectoprócta, foronida, que a gente vai falar depois, muitos deles dependem de batimento ciliar, né? Então, em muitos deles, como cicliófora, tem cílios no próprio trato digestivo. Então, o movimento do alimento pelo trato digestivo é claro, tem uma parte de ação muscular, mas principalmente por ação ciliar, né? Então, organismos muito simples ainda retêm essa movimentação do alimento pelo trato intestinal, né? Através de cílios, né? Então, vocês vão ver isso futuramente, mas na evolução dos cordados, né, os ancestrais cordados, depois os ancestrais vertebrados, o que levou ao surgimento dos vertebrados é principalmente essa mudança, né, da utilização de cílios na alimentação para a utilização de músculos na alimentação, né? Então, a ação muscular é muito mais eficiente do que a utilização de cílios. Então, quem utiliza cílios, a utilização de cílios é uma grande evidência de organismos ainda simples estruturalmente, tá? Que é o caso aqui dos ciclióforos. Ok, pessoal? Então você tem o trato digestivo em formato de U. Dá uma olhada, a boca está nessa porção aqui e o ânus, ó, tá na mesma direção da boca, o que é muito incomum, né? Normalmente você tem nos animais a boca em região anterior e o ânus na região posterior. É o que a gente vai encontrar na grande maioria dos animais. Porém, nesses filos dos Polizoa, entre outros filos, na verdade, nos 3 filos de Polizoa, você vai ter o trato digestivo em formato de U, né? Então, ó, a boca e o ânus se abrem na mesma direção, tá? A própria classificação entoprócta, depois a gente vai ver isso, né? Mas entoprócta é que o ânus se abre dentro da cápsula, né? Da coroa que a gente vai... do cálice, né? Que a gente vai chamar cálice. E ectoprócta é que o ânus se abre fora desse cálice, né? Um pouco mais longe dos tentáculos. Por isso que é ento e ecto, mas a gente vai ver isso nos próximos slides, tá? Então, o sistema digestivo é em formato de U,
ok? Você tem aqui então, o anel oral, o tronco propriamente dito e o disco adesivo que eles utilizam para se aderir ali no hospedeiro. Tá? Eles são organismos acelomados, então você não tem celoma, toda o interior do corpo é preenchido por mesênquima, que seria basicamente tecido conjuntivo, tá? Derivado da mesoderme, né? Conjuntivo é derivado da mesoderme. Basicamente, eles têm uma cutícula, né? Então, eles têm uma epiderme celular recoberta por uma cutícula. Cutícula, pessoal, é basicamente uma camada de proteção da epiderme. Muitos grupos têm cutícula e essa cutícula pode ter diferentes composições químicas, desde proteínas até polissacarídeos, né? Então, muitos grupos têm lá quitina, por exemplo, que é um tipo de polissacarídeo que cobre o corpo. Tá? Então, aqui você encontra também essa cutícula. A gente vai ver a presença de cutícula em vários grupos. Bom, a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre esse grupo, é um grupo extremamente simplificado, só para vocês saberem que esse grupo existe, um pouquinho das características dele, né, da anatomia interna, acelomados, sem sistema circulatório, sem sistema respiratório, voltando aqui. Então, esse intestino em formato de U, só para concluir, né, pessoal, esse intestino em formato de U, como não tem sistema circulatório, os nutrientes se difundem, como eles são diminutos, né, os nutrientes se difundem para todas as partes do corpo a partir do trato digestivo. Tá? Então, na verdade, você tem uma partícula alimentar aqui, depois de digerida, ela pode se difundir e absorvida entre as células do corpo. Tá? Então, isso é outra evidência também que são organismos bem simples. Ok? Um outro ponto importante para esses grupos é o sistema reprodutor. Tá? Então, você tem aqui tanto reprodução assexuada quanto reprodução sexuada. Tá? A formação ali da larva Pandora, larva Prometheus e larva Corcoide. Então, não vamos entrar em detalhes sobre isso, né? Isso daqui é um tipo de larva Pandora. Tá? Então, você tem aqui a larva propriamente dita e um tufo, né, de cílios aqui ao redor da larva na sua porção mais ventral. Tá? Então, isso daqui é a anatomia de uma larva Pandora. Então, eles têm grande capacidade de sofrer reprodução sexuada, basicamente assexuada, né? por fissão. Eles simplesmente se dividem, têm grande capacidade de regenerar partes perdidas e utilizam o próprio meio para reprodução sexuada. Liberam os espermatozoides ou os óvulos no meio e acontece a fecundação. Tá? Então, é um grupo bem simples. Muito do que a gente está falando aqui ainda é um pouco incerto, né? Então é muito difícil a gente entender exatamente como acontece o ciclo reprodutivo desses animais. Eles ainda não são tão bem estudados quanto outros, a diversidade é muito pequena, então o entendimento profundo do padrão reprodutivo ainda não está totalmente bem estabelecido. Tá? Então é um ciclo de vida muito complexo. Eu simplesmente resumi aqui, tá? Eu falei só de maneira muito, mas muito superficial. Se vocês lerem essas porções de reprodução nos livros Meeting Invertebrates, né? O Hickman traz é muito resumido, é mais resumido do que eu falei ainda aqui, né? Mas no Invertebrates, tá? Você vai ter a explicação do ciclo de vida completo, mas com muitos buracos ainda. O ciclo ainda não é totalmente compreendido, mas acredita-se que ele tem tanto reprodução assexuada quanto sexuada. Por fissão assexuada, utilizam um meio para realizar reprodução sexuada, né? O que é muito comum em organismos marinhos. Ok, pessoal? Falamos rapidamente sobre Cicliófora. Vamos entrar aqui agora dentro de Entoprocta, tá? Um organismo que tem um corpo ali em forma de taça, com um anel tentacular. Tá? Então, basicamente essa é a anatomia de um Entoprocta, tá? Você vai ter um organismo que tem um pedúnculo, um cálice envolto por tentáculos. Então, é uma anatomia muito interessante, tá? De organismos sésseis filtradores do oceano. Então, você tem
Só por curiosidade, muitos desses organismos, quando foram descobertos, né, principalmente os entopróctas e os ectopróctas, principalmente os briozoários, né, o ectoprócta, eles foram inicialmente, no início da classificação dele, classificados junto com as plantas. Na verdade, acreditava-se que eles eram plantas. Só para vocês terem uma ideia da dificuldade, o quanto evoluiu o nosso entendimento desses grupos. Depois, eles foram colocados junto com os quinidários. E mais recentemente, só com o advento da sistemática filogenética, né, com as ideias do Willy Hennig, da sistemática molecular, entre outras coisas, colocou-se, na verdade, o grupo, né, na sua posição filogenética mais correta, mas vocês ainda, como foi dito no início da aula, a gente ainda não sabe totalmente a posição filogenética. Há muita controvérsia sobre a posição filogenética desses grupos, tá? Mas dentro de Lophotrochozoa é quase certeza que eles ocorrem, ou seja, eles são animais, foi a primeira grande mudança, e depois são animais lophotrochozoários e não quinidários. É a segunda grande mudança, né, na classificação desses grupos. E por que eles foram colocar dentro das plantas? Bom, primeiro você bate o olho nesse grupo, pessoal, parece realmente uma planta. Você tem que ter uma formação em biologia para olhar para esses grupos e não acharem que eles possivelmente estão relacionados com as plantas. Né? Eles formam essas colônias, né? E parecem plantas, né? Algas, mas são realmente animais. Eles formam pedúnculos e um cálice, tentáculos, e o animal mesmo está dentro desse cálice. Tá? A hora que você disseca esse cálice, você vai encontrar lá boca, ânus, tá? Ou seja, vai encontrar todas as estruturas internas, sistema reprodutivo e assim por diante. Né? Então, eles são organismos sésseis, estão ali no fundo do oceano, eles podem ser solitários ou coloniais, tá? E eles utilizam esses tentáculos, o batimento tentacular traz partículas de alimento até a boca. Tá? Ele captura esses alimentos e digere ele e elimina ali, através das fezes, os restos não alimentares no interior do cálice. Tá? Essa parte interna do cálice aqui, tá? Sem estar dentro do animal, mas só o espaço interno do cálice que ainda não está preenchido pelo animal é chamado de átrio. Então o alimento é trazido para o interior do átrio, é capturado pela boca, e depois as fezes são soltas no interior do próprio átrio e eliminadas pelas correntes de água. Tá? Então, entoprócta por causa disso. O ânus, prócta vem de ânus, né? Fezes. Tá? Então, as fezes são eliminadas no interior ali do cálice, por isso entoprócta. Ok? Então, esse grupo inclui ali cerca de 200 espécies, são pequenas criaturas sésseis. Tá? São organismos diminutos, sésseis, muitas vezes observados apenas com uma lupa, tá? Eles podem ser solitários, sim, ou seja, não necessariamente eles formam colônias, tá? E eles têm semelhanças em termos estruturais, não estruturais, mas em termos visuais, digamos assim, tá? Porque quando a gente olha a estrutura interna, não tem nada a ver com quinidária, mas a forma deles, a aparência externa deles é semelhante aos pólipos dos quinidários, tá? Mas estruturalmente não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. São todas formas marinhas, exceto duas espécies que vivem na água doce. Tá? Então, duas espécies ali colonizaram o ambiente de água doce. São animais acelomados, ou seja, não apresentam celomas. Novamente aqui, a parte interna do corpo é completamente preenchida pela mesoderme, ou seja, tecido conjuntivo. O corpo, né, o trato digestivo também tem formato de U, né, muito parecido com o cicliófero, claro, mas não tem, são outros grupos, né? Eles podem ser monóicos, ou seja, hermafroditas, podem ter sexos separados, né? E eles apresentam o formato larval trocóforo, ou seja, o formato larval ancestral de Lophotrochozoa, que seria o padrão de larva trocófora. Então aqui tem
urnatela é só uma representação esquemática, né, do que seria a anatomia de uma urnatela, que seria um entoprócto colonial, e uma loxosomela, que seria um entoprócto solitário, tá? Não formando colônias. Ok? Então você tem aqui... Bom, a diferença é que esse daqui forma agregados, né, de indivíduos chamados zooides. Cada zooide seria um indivíduo da colônia. Aqui você não tem mais esse conjunto todo formado. Os indivíduos são solitários. Tá? Então, em termos de anatomia externa, você vai encontrar o pedúnculo, você vai encontrar o cálice. Tá? O cálice é essa parte aqui. Então, pedúnculo, ok? Pedúnculo aqui. Aqui você vai encontrar o cálice, tá? Então, aqui o cálice, formando aqui a abertura do cálice. Ok? A partir das bordas aqui do cálice se projetam os tentáculos. E nos tentáculos você vai ter cílios, tá? O batimento desses tentáculos fazem o quê? Formam correntes de água, né? Que vai trazer partículas alimentares juntas. Então, você vai ter várias partículas alimentares aqui, matéria orgânica. A corrente de água faz com que as partículas entrem em contato com os cílios e o batimento ciliar leva o alimento até a boca. Então, um ponto interessante aqui, pessoal, essas setas azuis estão mostrando o sentido da corrente de água. Deixa eu ver que o sentido da corrente de água é diferente aqui nos entopróctas comparado com os lofoforados, tá? Então, aqui a corrente de água aqui pelo batimento tentacular e ciliar é nesse sentido. Então, vou pegar aqui, ó, é de fora e essa corrente entra na base dos tentáculos e sai para cima, tá? Mesma coisa acontece aqui, tá? Ok? Tá? Então, esse batimento ciliar e tentacular leva a corrente de água entrando pela base e saindo por cima. Ok. Aqui um corte transversal, você consegue perceber que tanto a boca e o ânus se abrem aonde? No interior do átrio. Isso daqui é o átrio, tá? Então é a cavidade aqui interna formada pelo cálice. Então aqui é a boca e aqui é o ânus, tá? E você vai ter, se você fizer um corte transversal, você vê toda a anatomia interna desse bicho, né? Você vê que é um animal mesmo. Ele tem estômago, depois você vai ter sistema reprodutor aqui dentro, aqui as gônadas, nas laterais, aqui não dá para ver no corte, mas você vai encontrar gônadas aqui, tá? E outras estruturas internas. No organismo em corte transversal mesmo, né, sem um desenho esquemático é difícil, né? Sem um olho treinado a gente não consegue diferenciar muito bem as estruturas, mas basicamente aqui tem um corte transversal do bicho, né? Então você consegue encontrar o estômago aqui, o reto aqui, os tentáculos, que é muito difícil de preservar e realmente fazer um corte sem destruir eles, tá vendo? Os tentáculos todos destruídos aqui. Ok? Bom, o cálice quase em formato circular, tá? Então o cálice tem todo esse formato circular, mas um ponto muito interessante é que o animal mesmo tem simetria bilateral. Então quando você olha esse daqui, olhando a parte externa do bicho, a gente poderia até agrupar ele com quinidários, né? Que tem o que? Simetria radial também. Lembra, né, lá das primeiras aulas? Porém, se você olhar a anatomia do grupo mesmo, do indivíduo, do zooide, né, que seria aqui, ó, o zooide está aqui dentro, tá vendo? Ó? Você vê que ele tem simetria bilateral. Você realiza um corte transversal, ó, você tem boca, você corta todo o trato digestivo e aqui você tem o ânus. Olha aqui numa outra visão, tá? Então, se você fizer esse corte nesse sentido, você vai perceber que o bicho tem simetria bilateral, né? Apesar do cálice ter formato arredondado. Então, ó, aqui o ânus entra por esse lado, a boca não dá para ver, mas ela estaria do outro lado. Então, você cortando nesse sentido o indivíduo, você vai perceber que ele tem simetria bilateral. Legal, né, pessoal? Então, assim, ele é um bilatério, né? Simplesmente que
um urbilatério que secreta esse cálice aqui, né, que tem esse formato arredondado, mas no fundo o próprio organismo mantém a própria simetria dele bilateral. Tá? Aqui numa outra visão, só para vocês verem um organismo colonial. Tá? No organismo colonial, como todo organismo colonial, os indivíduos da colônia podem o quê? Podem trocar alimentos, nutrientes. Então você vai ter aqui um indivíduo. Pelo pedúnculo, o que acontece? Os nutrientes podem se difundir pelo pedúnculo, passar por esses septos com poros, tá vendo? Os septos têm poros. Para que servem esses poros? Para passagem de nutrientes. Tá? Então, se esse organismo se alimentou, ele pode passar os nutrientes para esse outro. Se esse daqui, de repente, se alimentou, pode passar o nutriente para esse outro. Tá? Aqui é óbvio que eles têm reprodução assexuada, então, né? É natural, você tem novos brotos, por brotamento surgem novos zooides no interior da colônia. Tá? Então, vai brotando outros indivíduos aqui. Tá? Forma-se outros zooides. Ok? Bom, basicamente isso eu vou falar dos sistemas daqui a pouquinho. Tá? Então, você vai ter aqui tentáculos, mesma coisa. Aqui você tem, na verdade, num corte para tentar ver um pouco das estruturas dele, mas como eu já tinha dito, sem o olho treinado a gente não consegue ver muita coisa. Né? Então, isso daqui é o estômago. Isso daqui é interessante, que é um broto, né, lateral, então está surgindo outro indivíduo aqui, reprodução assexuada. Aqui você tem larvas, né, então ele também tem reprodução sexuada, novas larvas vão sair aqui da região do átrio, vão se assentar em outro lugar, vai dar origem basicamente a novas colônias. Ok, pessoal, isso daqui não está dando muito para ver, mas tem várias estruturas internas, como glândulas, esôfago, estômago, mas está muito difícil de enxergar. Desenho esquemático é mais importante, mais interessante para a gente diferenciar as estruturas. Então, ó, o cálice e o pedúnculo são todos cobertos por uma cutícula secretada pela epiderme. Tá? Então, tudo isso daqui que a gente vê, basicamente, é células, né, e cutícula. Tá? Tudo isso daqui é secretada pela própria epiderme do bicho, tá vendo? Isso daqui é tudo celular. Né? A cutícula, ela é acelular, ou seja, não celular. Só que é a epiderme que vai secretar essa estrutura. Então, todo ele é coberto por células, né, que vão secretar essa camada externa, que é a cutícula. Ok? Essa é uma cutícula, camada, novamente, uma camada protetora. Só que essa cutícula aqui, né, não se estende sobre os tentáculos. Então, assim, essa cutícula é a camada protetora do cálice e do pedúnculo, mas ela não se estende para o tentáculo, tá? O movimento dos tentáculos, o movimento da água, como eu já falei, nesse sentido, ele é dado pelas células mesodérmicas, seriam músculos, e por células mioepiteliais. Tá? Então você tem células epiteliais com capacidade de contração e você tem músculos internos, sim, que permite a movimentação dos tentáculos. Tá? E uma certa movimentação corpórea, seria uma movimentação aí desse próprio cálice. E só para vocês terem uma ideia, vamos falar do sistema digestivo e alimentação, né? Como que esse bicho se alimenta. Então, o batimento tentacular, então quando a gente olha o bicho de vista lateral, que é o bicho em vista lateral, tá? E aqui é o corte de apenas um tentáculo. Tá? Então, se você pegar o corte só de um tentáculozinho aqui, a gente teria isso daqui. Tá? Então, só para a gente ver como acontece a alimentação dele. Então, o que vai acontecer? Todo o tentáculo é coberto por cílios. Então, isso daqui é o tentáculo em corte transversal, tudo isso daqui é o contorno, e todos esses pretos aqui são cílios, tá? Cílios maiores e cílios menores. Então, sobre os tentáculos tem cílios de diferentes tamanhos, tá? O batimento tentacular, o movimento da parte grande que seria o tentáculo, leva um movimento, um fluxo de água nessa direção, tá? Dada por todas essas setas aqui. Quando essa água cheia de partículas, né, está próxima a um tentáculo, ocorre também o movimento ciliar. Então, o movimento tentacular
leva a esse fluxo de água nesse sentido. A água sai de baixo, tá? Entra pela parte ventral aqui da coroa de tentáculos, passa entre os tentáculos e sai para uma região superior. Okay? O fluxo de água, então, é nesse sentido. De cá, passa aqui no meio e vai para cima. Uma vez que a água cheia de partículas está próxima a um tentáculo, o que vai agir mais é o batimento ciliar. E aí, se a gente fizer um corte, como eu tinha mostrado aqui, de um único tentáculo, nós teríamos essa visão aqui. Tá? E o batimento ciliar puxa as moléculas, né? Isso daqui seria as moléculas orgânicas. Tá? Puxa essas moléculas orgânicas próximo ao corpo, na verdade próximo ao tentáculo, com esse movimento aqui. Tá? Então o tentáculo faz isso. Ó. Então você, porção 1, 3, 5, tá vendo que ele está impulsionando a partícula alimentar? E ele puxa a partícula alimentar para próxima dos cílios menores do tentáculo. Então você tem esses cílios laterais compostos, que são cílios grandes. Então ambos os lados do tentáculo aqui, tá? Ambos os lados do tentáculo gera abatimento e ela vai trazer as partículas ciliares próximo o tentáculo, tá? Para esses outros cílios, chamados cílios frontais separados. Então são três partes. Primeira, o movimento tentacular. Segunda, o movimento desses cílios grandes próximos ao tentáculo. E 3, o movimento desses cílios frontais separados. Tá? Esses cílios frontais separados é o que vai trazer, então, levar a partícula que está aqui em cima em direção à boca. Tá? Então você tem o movimento 1, movimento da água pela ação tentacular. Depois que a água com os compostos, né, que seriam os nutrientes, está próximo a esses cílios, esse outro cílio puxa a molécula mais próximo ao tentáculo. E 3, esses cílios aqui vão fazer com que essa molécula orgânica seja encaminhada para a boca, tá? Nesse sentido aqui, ó. Ok? Tá? E ali, na verdade, a boca estaria aqui, né? Então, mas tudo bem. De qualquer forma, vocês entenderam. Esse grupo aqui, cílios frontais separados, que vai direcionar principalmente o alimento para a boca. Ok? Então, aqui é só numa vista um pouco mais complexa, né? Então, você tem o movimento tentacular. Ó, são três coisas. Movimento tentacular. A água vai sair de baixo, passar para cima, né? Com ela vem partículas. Aí os cílios laterais, que estão aqui, ó, que essa setinha que vocês estão vendo representa os cílios laterais, tá? Os cílios laterais vai trazer as moléculas orgânicas próximas ao tentáculo. E os cílios aqui, esse sulco ciliar, tá? Que seria o sulco ciliar seria esse daqui, ó, cílios frontais separados. Seria esses cílios aqui, faz o movimento da partícula orgânica para cá, ó, em direção à boca, tá? Então são três conjuntos. Os primeiros, o tentáculo. Depois você tem os cílios laterais trazendo esses cílios aqui lateral composto trazendo a molécula para próximo do tentáculo. E em terceiro lugar, os cílios frontais levando o alimento diretamente para a boca. Tá? Então são três pontos principais. E uma vez que o alimento está na boca, aqui a gente tem um corte transversal do corpo do bicho, então depois que o alimento está na boca, você vai ter vários cílios durante todo o trato digestivo que vai realizar um movimento desse alimento no interior do trato digestivo. Então ele entra pela boca, chega até o estômago, onde é digerido, você tem secreção de suco gástrico, né? Absorção no estômago, absorção no intestino. Depois você tem o reto, interessante, eles têm reto, né? Uma parte interessante, grande aí do trato digestivo, né? Uma diferenciação, ele já tem uma certa diferenciação, né, do trato digestivo, que é característica de organismos mais complexos. Depois o alimento sai para o ânus. Isso daqui é o átrio, tá vendo? Ó, isso aqui são os tentáculos. Dessa região aqui, basicamente, até aqui, ó, tudo esse espaço aqui é chamado de átrio. Aqui já é a parte externa do corpo, aqui os tentáculos, tá?
Toda essa parte aqui interna é o átrio, ok? O corpo ele é bem simples, então você tem ó, mesênquima, eles são acelomados, então na lateral você tem mesênquima, você tem ó, epiderme, que secreta a própria cutícula protetora, ok? Aí outros tipos celulares, você tem alguns músculos aqui, células da base, então o corpo do bicho é bem simples, né? Basicamente é sistema digestivo e sistema reprodutor, né? Gônadas, tá? Um pequeno sistema, na verdade um sistema nervoso bem pouco desenvolvido, que está aqui, ó, um gânglio subentérico, chamado gânglio subentérico, tá? Alguns músculos para movimento tentacular. Basicamente isso é a estrutura corpórea do bicho, né? Sistema excretor. O próprio trato digestivo funciona como uma passagem excretora, tá? Então você tem alguns protonefrídeos aqui. Então, como é que acontece? Então, os grânulos, né, são acumulados na parte ventral do trato digestivo, depois eles são liberados no lúmen gástrico e descartados pelo ânus. Então, eles utilizam o trato digestivo para descartar, né, os excretas nitrogenados. E eles têm também, né, então esses são grânulos, né, formam algumas estruturas, um concentrado de compostos nitrogenados próximo ao trato digestivo. Depois isso é enviado para o lúmen, né, que seria a luz do intestino, e sai junto com as fezes para o meio externo. E você tem também um grupo de protonefrídeos, tá, um par de protonefrídeos presente entre o estômago e o átrio, que também auxilia aí na excreção dos compostos nitrogenados. Bem simplificado o sistema, tá, pessoal? Sistema circulatório e respiratório é completamente ausente. Então, eu já falei para vocês, né? A troca gasosa acontece pelos tentáculos, oxigênio entra, gás carbônico sai, muito simples, pelos tentáculos. Movimentação, então, o sistema circulatório deles é ausente. Quem movimenta, como o corpo é pequeno, né? Todas as células estão relativamente próximas do trato digestivo, a difusão, né, faz com que os nutrientes passem entre as células, depois que eles são absorvidos do trato digestivo. Então, basicamente, muito simplificado. É um ponto interessante. Existem algumas células chamadas células estelares, né, ou células estelar. Ela funciona como um coração. Mas você fala, como assim um coração? Mas o bicho não tem sistema circulatório. É que eles têm um tipo de esqueleto hidrostático interno. Tá? Então eles têm fluidos aqui no interior. Então é como se esse conjunto celular aqui, né, que seriam esses complexos de células estelares, movimenta esses fluidos internos. Então imagina, se você absorve um pouco mais nutrientes de um lado, que seja aqui nessa parte próxima ao intestino, né, o movimento de fluidos, se você tiver um movimento de fluidos interno, esse movimento ajuda, né, a passagem dos nutrientes dessa parte do corpo para essa outra parte do corpo aqui. Tá? Então você tem uma estrutura, né, chamada complexo de células estelares, que apresenta um tipo de contração parecido com um coração, mas não é um coração verdadeiro, né, porque eles não têm sistema circulatório. Ajuda nesse movimento de fluidos internos do corpo, e esse movimento de fluidos internos do corpo permite como se fosse uma homogeneização dos nutrientes por todo o corpo. E aí você tem a passagem dos nutrientes de uma parte para outra parte do corpo e ele se difunde melhor ali entre as células. Ok? Sistema nervoso também, como eu já havia dito, simples, com gânglio subentérico, tá? Uma massa ganglionar ali na região aqui anterior, entre a boca e o reto, né? Na região dorsal, sei lá, qualquer parte dorsal, difícil de falar entre parte dorsal e ventral aqui, né? Parte superior, digamos assim. A partir desse gânglio surgem alguns nervos que controlam ali os sistemas internos, né? Principalmente ali o batimento tentacular, ciliar, movimento do alimento pelo trato digestivo e assim por diante. Ok? Sistema sensorial, eles têm alguns receptores táteis unicelulares que são concentrados basicamente nos tentáculos. O que fica em contato com o meio externo, basicamente, são os tentáculos, né? Então você tem algumas células táteis, né, mecanoceptoras ali sobre
os tentáculos. É basicamente isso. Alguns apresentam algumas papilas ciliadas que formam um tipo de órgão celular, um órgão sensorial, basicamente em loxossomatídeos, um grupo ali de entoprocta, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre eles. E reprodução, né, como a gente já havia dito, eles apresentam reprodução assexuada por brotamento, né, como lembra dessa figurinha aqui que eu mostrei anteriormente. Então eles brotam outro indivíduo a partir do corpo de alguns indivíduos adultos, né? Eles têm reprodução sexuada, basicamente eles podem ser monóicos ou dioicos, ou seja, você tem organismos que são hermafroditas, zooides hermafroditas, que têm tanto a parte sexual masculina e feminina, outros são de sexos separados. Um zooide tem a parte sexual feminina, o outro tem a parte sexual masculina. A fecundação, por incrível que pareça, é interna, mas eles utilizam um meio para isso, ou seja, eles liberam, os machos liberam, ou a parte sexual masculina liberam os espermatozoides na água. Esses espermatozoides vão encontrar o caminho, né, pro outro zooide. Então, na verdade, os tentáculos, né, que criam essas correntes de água e capturam, né, os alimentos, também acabam capturando os espermatozoides de um outro indivíduo. Então, o espermatozoide vem aqui para o outro indivíduo, entra aqui no átrio e pode fecundar, né, os ovócitos aqui. Ok? Então, eles têm fecundação interna, apesar de, né, não terem muito movimento. Eles utilizam o meio para isso. Ok, pessoal, eu vou encerrar aqui a primeira parte, porque já deu 40 minutos, eu não quero fazer vídeos tão longos. Então, a gente viu aqui, dentro de Polizoa, basicamente Cicliófora e Entoprocta. Agora, na próxima aula, a gente vai focar em Ectoprocta. A segunda parte da aula, a gente vai focar em Ectoprocta. E eu vou falar um pouquinho sobre Lophophorata, né, e essa classificação aqui de novo, mas é bem rapidinho, ok? Só para falar mais sobre a estrutura mesmo do lofóforo que está presente em Ectoprocta, Braquiópoda e Foronita. Ok, até a segunda parte da aula.